mas você sabe que você precisa de mais uma língua. Aí eu, sei. E qual é? Eu, francês. Aí ele, você fala francês? Eu falei, não, mas se precisar eu vou falar. Eu vou falar não, pelo menos eu vou ler para fazer a prova. Então eu escrevi em 45 dias a tese, desculpa, a dissertação e o projeto de tese. Mas por que precisa de outra língua? Porque quando você vai para o mestrado, você tem que ter a sua, né, e mais uma. E para o doutorado são duas. Fluência, assim? Simplesmente falar ou não? Não, Você tem que fluência não. traduzir a sua tese? Não. Você precisa ter um nível de pesquisa, né? De em leitura outras línguas. e de ouvir. Você precisa Caramba, ter. nunca soube disso. Eu acho que é B2 do francês, por exemplo. Então, aí eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. E acabou dando tudo certo. Eu reprovei, eu pensei assim, ó, se eu passar no anteprojeto e na prova específica da área, ok. Aí eu me dedico, eu reprovo na de idiomas e ganho mais 60 dias para estudar o francês para refazer a prova. Claro. E foi isso que eu fiz. Reprovei na primeira, maravilhosa, lindamente. Não acertei nada. Aí o André falou, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou, André, eu vou. Relaxa que eu vou. O mínimo para entrar foi. E deu certo, deu um errinho só. Então, assim, esses desafios vão me colocando em perspectiva em relação a tudo. Sabe? Me descola, inclusive, daquelas coisas, daqueles discursos motivacionais que a gente tem, né? Que basta querer. Não basta querer. Ainda mais com uma história de superação, de alguém que tinha uma condição financeira difícil. Não basta querer. Mas eu acredito que se há algo que você gosta, em certo momento ele volta à tona. E você fala, não, dá pra se dedicar. Parece que todas as decisões que você vai tomando, vai te levando para onde você sempre quis. Eu acho que isso sim. É porque a gente fala assim, eu tô muito velho agora. Mas, cara, a gente já tá ficando velho mesmo. Então, daqui pra frente, só pra trás. Então, qual o problema de se arriscar em algo tão novo assim? A gente tá durando mais, né? Existem várias vidas dentro de uma vida. Se antes você tinha que estar com tudo resolvido com 40, pelo contrário, ainda vai durar pelo menos mais 40 anos aí, né? Ou mais. Então, a gente tá tentando... E ninguém vai se aposentar mesmo. Que medo, não fala um negócio... Pelo menos que a gente não dependa de trabalhar tanto, né? Ou que a gente comece a olhar um pouco mais com carinho até pro nosso tempo, sabe? Porque eu acho que isso tá ficando de uma forma tão barata pra gente, sabe? Que a gente tá deixando passar coisas muito importantes. Muito importantes. Tá, mas aí você chegou na filosofia. Qual foi o tema que você estudou? E que aplicações você trouxe para isso? Porque eu vejo você falando muito de IA também, né? Sim. É onde, na verdade, eu encontrei uma oportunidade para tentar ir adiante com essa missão de conectar academia e mercado, sabe? Foi num momento muito bom, né? Que eu me dediquei à filosofia. E aí eu falei, bom, para pensar questões éticas... Eu não sou muito da deontologia ali, né? Do Kant da vida, né? Daquela coisa do imperativo categórico, da estrutura normativa rígida. Eu acho que os nossos tempos não comportam esse tipo de resolução. Evidente, né? Porque a gente está sempre nesse processo de tentar acompanhar. A gente vê que coisas muito rígidas podem causar mais problemas do que realmente soluções. Então, eu vi um momento legal e eu trouxe para falar, olha, vamos pensar ética, vamos problematizar a linguagem do começo, vamos problematizar a linguagem. Nossas relações são basicamente linguagem, humanas pelo menos, né? Então vamos pensar isso. Então o meu projeto, a minha dissertação foi comparando, eu usei muito a neurociência do Antônio Damasio, a ética do Spinoza, trouxe a ontologia computacional, que eu tenho um super apoio do meu co-orientador, Giancarlo Guisardi, que está lá na Universidade de Twente, na Holanda. Ele viu essa minha vontade de fazer e não sabendo direito para onde ir, me ajudou a caminhar nesse sentido, para pensar essas questões éticas. E aí foi isso. Como também, quando a gente fala de ética para a inteligência artificial, a gente também está falando de linguagem no limite, linguagem computacional. Ao conhecer o Giancarlo, eu vi que tem uma disciplina, né, na verdade uma área de pesquisa e de aplicação, que é a ontologia computacional, que é inspirada na ontologia da filosofia. Aquilo lá me encantou. Eu falei, caramba, é isso. E o que é a ontologia? Essa ontologia computacional, ela dá conta, grosso modo, de você representar dentro de um sistema computacional um mundo ou o mundo, né, nosso circundante, e uma determinada área de domínio. Por exemplo, a área de oncologia, vamos supor, a gente precisa que para esses sistemas funcionarem bem, eu tenho que ter um compromisso ontológico, que seria uma representação mais fiel possível do mundo real dentro do sistema computacional.
Então, assim, eu preciso ter muito claro o que é isso no nosso mundo, né, físico, nosso mundo orgânico, para que eu possa comunicar para um sistema por meio dos programadores e da linguagem computacional adotada por esses programadores. E um desafio que tem, que é mais evidente, é como que a gente comunica para os programadores que estão tão acostumados a usar a linguagem tão precisa, tão sistematizada, algumas coisas que às vezes são muito abstratas. E até para a gente sabe? Tô viajando aqui, não vejo como isso é factível, assim. Isso é uma técnica usada, inclusive, para segurança, para as resoluções serem efetivamente atenderem aos nossos interesses. As resoluções éticas precisam ser pensadas também nessa chave de leitura. Sim. Porque quando a gente pensa assim, um exemplo muito banal, sei lá, pessoa. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? Não é simples. Não é simples. A gente está falando em que sentido? No sentido biológico? Tudo bem. É uma pessoa viva, morta. Dentro de um sistema, ela vai ser viva ou vai ser morta? Lógico que vai ser viva. Não é lógico. Porque se a gente estiver falando de direitos autorais, talvez a gente também precise considerar uma pessoa, né, ativa, entre aspas, morta também. Entende? O conceito de pessoa pode Se a gente considerar o espaço físico, a pessoa tudo bem. Entende? Né? Mas mesmo ainda assim a gente precisa entender o que significa estar vivo. Claro. Significa estar dentro das suas competências cognitivas, só ali de sustentação do corpo biológico, com capacidade decisória. Não, então, assim, não é simples. Então a gente precisa saber o que colocar dentro de um sistema para que o processo que ele é feito para executar, seja executado atendendo aos interesses que são de fato os nossos interesses nas determinadas áreas de domínio. Então, quando eu vi que tinha essa área, e aí o Giancarlo me mostrou tudo aquilo, ele falou, tudo que a gente usa para tentar determinar conceitos de justiça, que aliás é um tremendo problema, né? E outros conceitos que na ética da inteligência artificial a gente tem 5, né? Que já eram da bioética e entrou a explicabilidade. Então é o conceito de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça, e entrou para a inteligência artificial o conceito de explicabilidade. Só que já no conceito de explicabilidade a gente já tem um problema. Que inclusive do português para o inglês a gente tem um problema. Porque assim, é explainability e explicability. Uma dá conta de explicar o conceito, outra o processo. Então, assim, precisa ter uma clareza sobre o processo do sistema de inteligência artificial. É isso que a gente quer explicar? Ou é explicar o conceito do que é cada coisa lá dentro, que é essa representação de mundo? Então, são diferentes tipos de explicabilidade que a gente precisa alcançar. E aí ele falou, tudo isso é feito com ferramentas conceituais que a gente se beneficia a partir da filosofia. O que é um evento? O que é uma coisa? O que teve o caso do 11 de setembro, né? Acho que você deve ter ouvido, que para a Corte Suprema lá tomar a decisão sobre a indenização, ela precisava entender o que aconteceu. O que aconteceu? São 2 torres. Tá, são 2 eventos? Porque o que configura um evento? É o tempo que ele aconteceu? É a origem? É a intencionalidade? O que é esse evento? Esse evento eu considero 2 ou considero 1 porque é só né, uma detentora da propriedade? E isso era uma decisão de milhões. Então, assim, como que você... Isso fora de um sistema de inteligência artificial. Imagina porque dentro... Porque não existia, né, um evento anterior que pautasse isso? Ou precisava decidir o que é o evento? Exatamente. Por exemplo, decidir o que é o evento. Decidir o que é o evento, assim... Tipo, para indenizar aquelas famílias, estou pegando o caso do 11 de setembro, assim. Esse a gente está falando do seguro, da seguradora. Da seguradora, isso, certo. Da seguradora para pagar os danos no prédio. Nos certo. prédios. E aí não existia nada prévio àquilo para cobrir o evento, imagino. Para isso que foi pensado dessa forma? É que, na verdade, tudo precisa ser pensado dessa forma. Porque, assim, cada um vai defender o seu lado. Claro. Né? A seguradora, para ela queria que fosse um evento só, porque a indenização ia ser menor. Entendi. É uma discussão... Tô entendendo.
abriu um triplex aqui na minha cabeça as coisas que você foi falando aí. Eu acho que a gente já entrou num nível mais complexo que vai além do meu cérebro paleolítico aqui. Não. Paleolítico essencial. Primitivo no sentido de primeiro, não esquecemos disso. Exato. Não, veja bem. Tá bom meu cérebro de jornalista. É ótimo. Que fica mais ainda... Sabe o que você estava falando antes? Eu me identifiquei completamente. Porque eu sou zero acadêmico. E eu tô tentando escrever meu primeiro livro. E eu tenho um editor que tá me demandando isso. E aí eu escrevi lá 2, 3 capítulos. O primeiro capítulo foi ótimo. Fluiu com referências, etc. Segundo capítulo eu já... veja bem, o terceiro Café capítulo... já não funciona. Não. Terceiro capítulo eu já tenho dúvida se eu sou alfabetizado. Eu não tenho mais tanta certeza sobre nada.